Saori, eu nunca vou perdoá-la. Nem a você, nem ao canalha do Mitsumasa Kido. Cale a boca, como pode ser tão grosseiro com a senhorita Saori? Tatsumi, eu vou lhe dar o troco pelo que você me fez no passado. Se prepare para o pior. Será o primeiro a morrer. Prepare-se. Ave Fênix! O Vingador do Passado! Sejam muito bem-vindos ao Vingador do Passado, um podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui quem fala é Vitor Sonite, estou acompanhado do Bruno. Ô Bruno, você tá sentindo um cosmo extremamente agressivo se aproximando? Oh meu Deus, de onde vem esse cosmos? Essa é uma das melhores frases, aliás, no final, né, do anime pra mim. Da onde vem esse cosmos? E aí, né, tem o Link que responde: vem daqui! Exatamente. Eu acho simplesmente sensacional. Então, de onde vem esse cosmos agora que eu estou sentindo? Pois é, na verdade são dois cosmos aí ameaçadores. Um deles que no último episódio aí, nós paramos no momento em que Ikki de Fênix sai de dentro da urna de Sagitário para pegar todo mundo de surpresa ali na Guerra Galáctica, né? E o outro que vamos apresentar aqui, uma participação mais do que especial, né? O Felipe, do canal Mundo Seiya. Já vou antecipar para vocês que não conhecem, o canal dele é espetacular. Na minha opinião, o melhor canal especializado de Saint Seiya no YouTube, de qualquer idioma que você esteja ouvindo. Então seja muito bem-vindo ali, Felipe, pra gente comentar essa parte da Guerra Galáctica. Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Sabe que para falar de Saint Seiya, né, eu gasto bastante tempo, né, enquanto eu tô no canal Mundo Seiya, convidado em outros lugares e até conversando com as pessoas no dia a dia. A gente acaba gastando muito tempo falando de Saint Seiya, né? E é um assunto tão rico que a gente fica conversando e achando pontos e posições novas a cada dia, né? É bem legal. Com certeza. Eu acho que você não gasta tempo não, né, Felipe? Você aproveita o tempo. Aproveita, exatamente. Né? Aliás, para os nossos caros ouvintes, só um aviso, né? Porque eu acho que vocês estão sentindo falta de alguém aí, né? E o que acontece é o seguinte: o nosso querido amigo Rafael Rossi, ele tomou um golpe chamado Pó de Diamante. Isso. Ele passou um friozinho aí. Isso. tá com um pouquinho de... Só tá com uma frescurinha aí, falando que tá dodói, que não sei o que. Então hoje ele não vai nos acompanhar aí nessa participação, não. Pegou um resfriado no zero absoluto, né? Pois é, mas poxa, chegou aqui um cavaleiro de ouro pra dar um apoio pra gente. Pois é, não, mas eu acho que não é não, viu? Porque eu acho que o Felipe, ele é cavaleiro de bronze com orgulho, porque eu sei que ele é muito mais fã dos cavaleiros de bronze do que dos de ouro, não é isso, Felipe? Certeza sou. E, inclusive, aproveitar a sua participação aí, que você não só é fã de cavaleiros, como também um grande fã do próprio Masami Kurumada, né? Eu até achei curioso a gente conversando que o seu mangá favorito do Kurumada seria o Ring Nikakeiro e não o Saint Seiya, né? Isso eu acho que o Ring Nikakeiro, ele é o Masami Kurumada puro ali, entendeu? Entendi. E Saint Seiya, ele é excelente também, né? Uhum. Mas tem outras mãos também, não é só o Kurumada. Eu acho que Ring Nikakeiro é o Neketsu Kurumadiano ali puro. Uhum. Né? Ué, se você puder explicar pra gente o significado de Neketsu, né? Que é esse mangá aí de sangue quente, né? São o quê? São esses shounens clássicos ali da década de 80? Qual que é a definição mais apurada? O Kurumada, dizem, né? Várias pessoas dizem que ele inaugurou o Neketsu. Neketsu significa sangue quente. Uhum. É aquela questão de você conquistar as coisas com suor, com sangue, ralando, apanhando, né? E a gente vê muito isso nas obras do Kurumada, né? Então, assim, se o mangá se encaixa nisso, do personagem vir de baixo, ir ralando e apanhando para ir progredindo, aí encaixa no Neketsu. Que tem alguns shonen que o personagem já é forte, né? Que ou ele ganha algum poder e a história não tem nada contra também, mas não é o estilo Neketsu, né?
Sim, com certeza. E no caso desse personagem que acaba de chegar aqui na cena, né? Dando continuidade aos últimos 2 episódios que já estão postados assim quero acreditar, mas o Ikki, a gente falou muito nos episódios anteriores dessa técnica que o Kurumada utiliza de fazer os personagens eles serem como se fossem atores que estão interpretando aquele papel, né? Então nós temos ali o Seiya, que ele aparece também ali no Ringue Nikkakeru, no Fumano Kojiro, quase em todas as obras dele como protagonista, sim, com algumas exceções. O Ikki, na minha concepção, ele seria aquele rival do Ringue Nikkakeru, o Jin, né? Kenzaki. Kenzaki Jin. Eu achava que seria ele, mas você acha que é o... Na minha opinião, o Kenzaki encaixa mais com vamos dizer assim, o ator do Aiolia, na minha opinião. Mas o pessoal que tá assistindo também pode pesquisar aí os personagens, né? O Kenzaki Jun, e comparar. Lá no Fumano Kojiro tem o Musashi. Uhum. O Musashi já é a cara do Ikki, aí é certeza. Ah, né? Com certeza. Até porque o traço tá muito similar ao traço, principalmente do início de Saint Seiya, né? Tem uma coisa que confunde um pouco também, que no Ringue Nikkakeru, o traço ainda é muito meio... Astro Boy, né? Anos 70, meio Astro Boy, sabe? Uhum. Agora, no final de Nikkakeru, Kojiro, aí o traço do Kurumada fica mais próximo do que a gente vai conhecer depois, né? Isso. Mas nessa cena da Guerra Galáctica, a gente tava ali no meio de um combate entre de Andrômeda e Jabu de Unicórnio. Inclusive, ali no momento a gente ficava na dúvida, será que o Jabu vai ser compor o grupo de protagonistas também, né? E o Shun, ele ganha de lavada do Jabu, né? Mas antes do juiz dar o apito final, pula, como se fosse Telecat, né? Pula a New Challenger, né? Pulou no ringue e era o Ikki, que é o irmão do Shun. A gente no último episódio falou dessa relação aí, Felipe, porque tem uma figura simbólica que aparece atrás do Ikki, que é a figura do Agyo. Olha só, para quem já leu Next Dimension, tem essa relação. Então a gente estava comentando aqui como que o Ikki e o Shun, 2 irmãos, um representa o Agyo, que é a violência, a força de defender mais agressiva, e o outro a força de defender passiva, né? Do cuidado, da delicadeza, né? Então essa combinação dos irmãos, e ali a gente vê uma cena dramática, como o Saint Seiya tem que ser, que é o Shun não compreendendo a violência do Ikki, né? Ele foi ao torneio justamente para reencontrar o seu irmão, e ali o irmão dele tá completamente perdido numa ira que ninguém consegue compreender até então, né? No momento ninguém sabe vocês dois, né, que o Ikki tá com essa raiva toda, né? Nesse momento, ninguém sabe ainda, talvez o Yoga saiba. E o que você ia comentar? Uma dúvida pra vocês dois. Pode dizer. É o seguinte, né, pegando em referência aí o Agyo e o Yu-Gi-Oh!, seria possível também traçar um paralelo com o Yin Yang, nesse caso? Eu acredito que sim. Eu não sou nenhum especialista em filosofia oriental, não, mas acho que tem tudo a ver com coisas complementares, né? Tem a ver, sim. Uhum. Inclusive, se eu não me engano, né, eu posso até checar, eu acho que o Kurumada usa o Yin Yang na hora dessa parte aí do ND. Não usa, não? Eu acho que usa no confronto de Shijima e Shaka de Virgem, né? Um dia chegaremos lá, né? Tamo aqui. Acabei de ver. Isso. Um dia chegaremos lá ao Next Dimension, né? Sim, com certeza. Mas tá nos projetos aí para essa década ainda, mas quem sabe, vamos ver como as coisas vão decorrer, né? Mas uma coisa interessante, assim, nessa cena, é que enquanto o Ikki tá lá, ele mete uma voadora na cara do Shun. Acho que o Jabu tenta tirar satisfação e toma um tabefe sendo isolado para longe. E aí aparece aquele que seria o verdadeiro
oponente do Ikki no campeonato ali, conforme foi sorteado nas bolinhas, que é o Nati de Lobo, né? Lobo é uma constelação, assim, a gente imagina que vai ser um cara poderoso, né? Sim. E nessas... Lobo é uma coisa imponente, simbolicamente falando. Exatamente. Você tá sendo bonzinho, Vitor. Não o oponente, não, é a vítima. É verdade. Porque aqui nós somos apresentados, a gente não sabe ainda, mas o Ikki vai dar um soco no Nati e a mão dele fica gigantesca. E de repente esse soco começa a despedaçar todas as partes do corpo do Nati. É um fatality de Mortal Kombat aqui, né? E inclusive cena que foi censurada do anime. Poucas foram censuradas porque o anime já é muito violento de assim, vazando litros de sangue, né? Só que essa é uma cena que nem o pessoal que fez o anime ousou colocar na tela, né? E ainda no final, depois de vazar todas as tripas do Nati, do corpo dele, ainda tem uma cena perturbadora com a cabeça do Nati dando um sorrisinho perturbador, né? Esse tipo de cena não tem como. Assim, o anime ele vai passar na TV, vai ter horário, tem classificação indicativa. Acho que não tinha classificação indicativa oficial na época, eu não tenho certeza se tinha. Não. Mas mesmo assim, não tem como eles passarem uma cena dessa na TV, né? No horário. Não tem. Não sei, cara. Essa cena me lembra, assim, muito Predador, sabe? É verdade. Que eu não sei se passava assim na tela quente. O Predador passava assim, não passava na... Não, tela quente sim. Sessão da tarde não. Sessão da tarde tinha que ser mais tranquilo, né? Agora, esse é o famoso golpe fantasma de Fênix, né? Que, na minha opinião, é uma das técnicas mais geniais em Shounen, porque além de você... É claro que aqui você dá uma surpresa, né? Você faz um plot twist porque você acha que tá acontecendo alguma coisa na cena, mas na verdade depois revela que era um pesadelo, né? Mas ele também tem um componente narrativo, que ele pode revelar um background do antagonista ali, do Ikki, se estiver enfrentando, né? Então, assim, é uma técnica muito genial. Vocês não concordam comigo? Sim, eu acho que essa questão de técnica mental foi evoluindo, né? Porque o Kurumada, em Fundo no Kojiro, ele tem o Musashi, e o Musashi tem técnica mental também. Ele faz umas coisas malucas com as técnicas mentais dele. Entendeu? Eu não sabia desse detalhe. Em Senseiya isso evoluiu, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, shounens mais recentes, o Bruno, por exemplo, você vai lembrar do Itachi, né? De Naruto, que na questão de estratégia de luta é muito bem utilizado, como a forma ele usa ilusões, principalmente ali no início, quando ele aparece. Só que falta ali esse ingrediente de você dar um a mais na história, né? Que o Kurumada sabe fazer muito bem com o golpe fantasma de Fênix, você não acha? Não, e tem um outro detalhe também, que é a questão do pesadelo, né, cara? Que tem tudo a ver com o personagem, do meu ponto de vista, assim. Só que, assim, eu acho que é interessante que nas técnicas dos Cavaleiros Zodíacos, todas costumam ter uma história profunda. Você pega ali o Cólera do Dragão do Shiryu, ou o Pó de Diamante do Yoga, mas essa técnica da ilusão de Fênix não tem uma história, pelo menos, contada no mangá, como que ela foi desenvolvida, né? Isso é uma coisa que, assim, que eu tava me perguntando aqui. Será que tem uma história da técnica? Mas, realmente, ele aproveita isso exatamente para poder explorar também o background dos personagens, né? Ele faz isso, eu não sei se ele já faz isso no começo, mas depois desse é um recurso que ele utiliza mesmo, com muita frequência. Sim, não, ele utiliza. Outras técnicas mentais mais pra frente em outros animes, mas sempre isso é usado para dramatizar o personagem, né? Isso. Para usar o flashback. E todos esses artifícios que o Kurumada usa, nem todos os autores depois dele usaram. É verdade. E logo depois disso, aparece uma coisa que eu acho que até hoje é mal explicado, que aparecem 5 santos negros de Fênix. Todos eles são idênticos ao Ikki, né? Eu não sei se isso é uma habilidade do Ikki ou se eram pessoas reais, mas o que importa é que eles invadiram ali o ringue também, né? E cada um deles pega uma parte da armadura de Sagitário e eles fogem, né? Então, assim, a armadura de Sagitário, que era o grande prêmio ali do torneio, é claro que
os outros protagonistas que a gente tinha falado até agora, nenhum deles estava se preocupando tanto assim com esse prêmio. Mas a motivação, pelo menos do Shun de ir atrás do Ikki, é bem clara. Dos outros, talvez um medo do mal que ele vai fazer com esse tesouro, né? O que você acha sobre isso, Felipe? Então, o Shun, obviamente, que ele vai querer ir, né? Sim. E alguns outros têm algumas outras intenções. Por exemplo, o Yoga está a serviço do santuário. Isso. E a armadura é importante, né? Uhum. O Seika, ele precisava do Saori pra achar a Seika, né? Isso. Ele queria ser o campeão ali para ter o máximo de visibilidade e talvez em algum lugar do mundo a Seika assistir ele pela televisão, né? Também. Isso. E o Shiryu, ele vai consertar as armaduras, né? Mas eu acho que aí é porque o Shiryu ele tem a sabedoria acima dos outros ali, da idade dele, né? Ele já vê o mal que isso pode gerar. E ele acho que ele conhece muito mais sobre backgrounds, né? Por ter sido treinado pelo mestre ancião, né? Então, saber sobre a importância, o que aquela armadura realmente representa pro mundo, pras forças de Athena, né? Eu acho que talvez ele tivesse mais noção disso. Vocês discordam de mim? Não, concordo 100%. Uhum. Agora, sabe essa página aí? Isso. Tem uma página que tem a explicação dos Cavaleiros Negros. Uhum. E tem uma pessoa parada em frente e vários Cavaleiros Negros atrás com uma sombra. Sabe essa página? Eu acho que é essa aqui. Que é o que acontece? Caveira. Isso, essa aí mesmo. Se você olhar essa imagem, dá pra ver que é claro que existem Cavaleiros Negros de várias constelações. Imitação de várias constelações, né? Sim. E muita gente argumenta que seria mais interessante Kurumada usar outras armaduras diferentes, de constelações diferentes, para lutar com os Cavaleiros de Bronze. Uhum. O que vocês acham que motivou essa decisão de usar Pégaso Negro, Cisne Negro, Andrômeda Negro e Dragão Negro? Você quer começar, Bruno? Nossa, excelente ponto, porque assim, me desculpa, tem uma coisa que me deixa com muita preguiça, é exatamente isso, cara. E isso eu vejo que, assim, pra mim, me parece uma escolha muito preguiçosa, de certa forma, mas não é questão do Kurumada. Você pega filmes da Marvel, por exemplo, que o vilão é exatamente igual ao mocinho. Cara, isso me dá uma preguiça. Me falta, sabe? E eu vejo da seguinte maneira, me parece que eles fazem isso para você construir um vilão que tenha mais ou menos o mesmo nível de poder que o protagonista. Entendeu? Para poder balancear e você ter alguém à altura para você lutar. Pelo menos na expectativa, né? Sabe? Então, assim, eu acho preguiçoso. Realmente, para mim, seria muito mais interessante. Aí eu tô falando do meu ponto de vista. Muito mais interessante você ter personagens com armaduras diferentes nesse caso. Agora, pode ser que os Cavaleiros Negros, que são cópias, eles são mais relacionáveis pro público. Talvez eles estivessem querendo construir melhor. Não sei, eu tô aqui colocando a ideia, quase que um brainstorm. Talvez eles estivessem querendo construir melhor os próprios protagonistas. Não sei se é a opinião de vocês. Na minha opinião, é o seguinte. Eu acho que tem um certo elemento de conveniência, mas por quê? O Kurumada, uma das coisas mais difíceis ao longo do desenvolvimento do mangá de Saint Seiya era criar o design das armaduras. E é muito difícil. E os designs são muito bons. Então, sim, ele já tinha gastado um tempo ali fazendo o design de todos esses Cavaleiros de Bronze que estão no torneio. Eu acho que seria um trabalho muito maior criar novas e talvez não desse para acompanhar o semanal, né, Felipe? Era semanal isso, o mangá é semanal. Então eu acho que obviamente que não é um motivo só, que as coisas não são decididas num motivo só, né? Mas eu acho que um dos motivos é esse. Em termos de aparência física, muda um pouquinho, tá? O rosto, né? Sim, agora, no mangá, sim. No mangá, sim. Agora, em termos de armadura, não muda, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de tempo de desenhar. Se você olhar a silhueta nessa página que a gente está comentando, tem várias silhuetas de várias armaduras aí. Sim. Desconhecidas. E tem mais uma coisa em relação a essa página.
tem uma imagem de Fuma no Kojiro que é muito parecida com essa. Então, eu tenho a impressão... Eu não conheço a história de Fuma no Kojiro, eu só vi arte mesmo, sem me aprofundar na história. Mas talvez ele já estivesse pensando em algo assim quando ele fez o Fuma no Kojiro. O que você acha que tem alguma lógica em relação a isso? Você que já conhece o Fuma no Kojiro? Eu acho que sim, ele faz essas referências de uma obra para outra várias vezes. Sim, e acho que é mais do que fazer referência. Muitas vezes ele desenvolve uma ideia que foi posta lá, ele desenvolve num mangá seguinte, né? Sim, o Asclepius e o Odisseu, eles são... Tem muita coisa dele que é lá do Imperador Máquina, lá no Bitoex. Ah, é verdade. Verdade. Entendeu? Muito, assim, não é... Quando a gente fala isso, gente, não é tudo, não. Sim. É alguns pontos do personagem, né? Isso. E dando prosseguimento aqui, né? Tem uma cena ali dos Cavaleiros de Bronze que eles interceptam as cópias do Ikki que estão escapando. E todos eles humilham os Cavaleiros, os Cavaleiros de Fênix Negros ali, né? Recuperam parte das armaduras, né? Inclusive aquela cena, aquela frase belíssima do Yoga apresentando o pó de diamante que a gente falou no episódio anterior, né? Ela vem nessa cena, quando ele fala que o pó de diamante o povo do norte observa como um fenômeno que é um misto de reverência e medo, né? Então, assim, porque representa a morte, mas também representa a beleza do pó de gelo, né? Então, assim, tem cenas bem legais aqui, mas é mais para mostrar como que esses Cavaleiros de Bronze ali, definindo assim, ó, os protagonistas são esses mesmos, o Seiya, o Shiryu, o Yoga e o Shun. Os outros Cavaleiros de Bronze ficaram de fora, né? Até porque acho que todos os outros estavam no hospital nessa hora, né? Eu acho que... Em qual momento que vocês acham que o Kurumada e os editores da Shueisha desistiram do Jabu? Porque em algum momento a ideia é que o Jabu fosse um dos protagonistas, né? Mas em algum momento eles desistiram disso. Será que aí, nesse momento, no arco dos Cavaleiros Negros, será que os editores ainda pensavam, depois que passar esse arco, a gente vai voltar ao Jabu? Será que eles pensavam ali ou já tinha desistido? Eu não tenho a resposta exata. Eu acho que potencialmente poderia ser isso sim, só que o Jabu, eu acho que ele é muito inspirado no personagem de Ring Nikakeiro, que eu não conheço tanto. Não é? Ele tem um personagem que é o... Isso. Então eu não sei o quão importante ele era para aquela história, né? Porque, querendo ou não, um fã do Kurumada que tava lendo isso pela primeira vez, ele reconheceu ali, é aquele personagem que eu tinha carinho no Ring Nikakeiro, né? Então, a gente até tava falando daquela cena da Saori, né? Quando eles são crianças e a Saori humilha o Jabu ali, montando nele como se fosse um cavalo no orfanato. Apesar de ser humilhante, ela é um recurso narrativo interessante para você explorar lá na frente. Então, talvez a semente estivesse sendo plantada assim. O que você acha? Então, eu tenho aqui, eu não sei se vocês já viram, o jogo de Nintendinho de Senseiya. E o Jabu tá na capa do jogo, cara. Olha! Que massa! O Jabu tá na capa do jogo, junto com os outros. Então, assim, eu não sei, em algum momento eles desistiram do Jabu. Mas eu tenho a sensação que nessa parte eles ainda pensavam em trazer o Jabu pra história. Eu acho. A minha percepção é que realmente ele tinha um quê de... Poxa, é da constelação de unicórnio, uma constelação interessante, né? O design da armadura dele é interessante, ele tem um protagonismo no começo, mas será que talvez não seja da personalidade do personagem? Porque você tem já a personalidade do Yoga, que é mais frio, mais calmo, você tem a do Shun, que é, né, o personagem mais delicado, mais bondoso, o Shiryu, que vem com conhecimento, então cada um tem uma personalidade já muito bem definida. Talvez ele tenha visto que não iria agregar na composição do time. Uhum. Possivelmente é isso mesmo. E do jeito que a gente tava falando, esses personagens protagonistas, eles não são só legais.
Além deles serem carismáticos, designs interessantes, técnicas interessantes, a simbologia que tem por trás de cada um deles é uma coisa absurda. E no Jabu, pelo menos, eu não enxergo isso, né? Então talvez... Poxa, o unicórnio, não? Sim, mas ele não utiliza, o personagem Jabu, ele não utiliza isso em nenhum momento, né? O encantamento que teria do unicórnio, eu não vejo ele utilizando isso. Tem vários que tem... Não tem um golpe especial, né? Não tem uma coisa muito especial. Uma filosofia, né? Na verdade, tá mais relacionado com o cavalo, na lealdade do cavalo ao Senhor, né? Se ele fosse trazer o Jabu depois, ele ia ter que construir o que ele fez com os outros pro Jabu. Só que como ele não fez isso até esse momento que nós estamos, talvez eles tenham desistido e falar, não vai dar não. Larga a mão. E aí o que nós temos é que o Ikki, ele se reúne com os outros cavaleiros negros, né? Inclusive acho que ele mostra ali quais são os mais fortes cavaleiros negros, são coincidentemente Pégaso, Dragão, Andrômeda e Cisne. E uma coisa que eu acho fantástica no mangá, que tá ausente do anime, pra você que só viu o anime, é que o andamento, os desdobramentos do que acontece na Guerra Galáctica, que era um evento mundial, imagina, mais do que a Copa do Mundo, né? Aparece ali jornal, o pessoal comentando que a armadura de Sagitária foi roubada. Então, assim, aqui o mundo ou tava achando que era uma grande farsa, ou o mundo já assimilou que os santos de Atena existem, né? Pelo menos nesse início de Sensei é muito engraçado isso, tanto a parte do padre no início falando com os turistas, e quanto essas repercussões dos noticiários, né? A Saori tava nem aí, contou pra todo mundo. Mas a ideia era chamar a atenção, né? A ideia era essa. Então, falando de diferenças entre anime e mangá, tem uma que eu acho sensacional, cara. Eu acho que isso não tem no mangá. E é um daqueles episódios um pouco mais fillers, bem no começo, quando eles estão fazendo a perseguição aos Cavaleiros Negros, que roubaram a armadura de ouro. E aí o Ikki tá correndo com um pedaço da armadura de ouro e aparece um helicóptero atrás dele. Aí ele grita assim, sabe aquelas frases de efeito? Ele fala, que insetos barulhentos! É verdade, eu acho que tem uma coisa assim mesmo. Aí ele solta o golpe e pá, explode o helicóptero. A Toei leva esse negócio de helicóptero muito a sério. Eles têm o quê? Eles têm uma coisa específica com helicóptero? Sério? Não, é porque esse negócio de helicóptero eles usaram de novo, né? Tem uma vibe mais tecnológica, né? Claro que aqui no mangá... Usaram no live action e na série 3D. Ah, sim, é verdade. Mas mesmo nessa época, Felipe, é claro que o mangá tem ali as tecnologias do Coliseu, quando a Saori tá apresentando, mas para por ali. O anime continua com muito helicóptero, sim. Depois Cavaleiros de Aço, navio, sim. Né? Então, sim. Então eu acho que aquela lógica... Eu não sei se isso era fato ou mito, mas o fato dos designs, as armaduras, que eles queriam vender bonecos, claro. Que há de mal, né? Aí, que diz que é o design puro da Bandai, né? Que ia ser meio que... Transformers, né? Exatamente. Né? E o anime, acho que com as armaduras de bronze, a versão do anime, acho que eles puxaram mais também, né, pro uma coisa que alude pelo menos a uma armadura de Gundam ou de Transformers, sei lá, não sei. Eu acho que o Shingo Araki, ele teve que agradar, né, a Shueisha e o Kurumada, teve que agradar a Bandai, né? Teve. Então ele fez o meio termo ali, né? Que pra vender, hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, se você vende boneco hoje em dia, como hoje em dia tem impressora 3D que faz tudo com detalhezinho bonitinho e tal, você vender um boneco hoje com pouca peça de armadura, beleza, não tem problema, é bonito do mesmo jeito. Uhum. Agora, naquela época, o negócio era as peças, né? Porque o boneco era feio, né? Na época era fantástico, Felipe. Eu não sei se você pegou essa época, mas... Eu tô dizendo que um boneco daquele sem armadura não teria graça. Ah, não tem. A graça era a armadura. Sim. Entendeu? Com certeza. Quanto mais peça pra era Bandai... montar. Isso. Quanto mais peça, melhor. Né, eu tava contando aí no primeiro episódio nosso
E eu não tinha esse boneco, que era o boneco do Doco de Libra, mas um amigo meu tinha. E foi uma epopeia. Eu acho que eu fiquei umas 2, 3 horas montando, porque o tanto de peça que tinha aquilo, vocês não têm noção, não. Eu já tive também, quando eles relançaram os... eu tive, quando era criança, um boneco do Shun, né? Uhum. E depois, em 2003, eu tive alguns também, né? Da versão, antes de eu começar a comprar Clothmith, né? Ah, sim. Aí, esse do Doku eu tive. Esse do Doku... O Doku é o mais difícil, né? É porque tem as armas, né? E acho que até as pequenas partes ali também, né? Tipo assim, acho que as partes onde que você vai encaixar as armas dele, né? Sim. Mas voltando aqui, nesse momento em que os Cavaleiros de Bronze eles estão se organizando para irem atrás, né, do resto das partes das armaduras de Sagitário. Eu tô na dúvida agora, não sei se o Ikki já tinha avisado para eles que era para ir até o Monte Fuji, que é onde que eles fariam ali uma disputa, né, fazer um mata-mata ali para ver quem vai ficar com todas as partes da armadura de Sagitário, mas tem um tempo de preparação que o Shiryu vai até o mestre dele procurar uma forma de consertar as armaduras. Eu acho até que o Shiryu já sabia que ele teria que ir a Jamiel, né? Mas tem esse confronto na floresta do Shun com o Cisne Negro, que o Shun ele vê ali numa árvore as marcas da mão do Ikki, que o Ikki criança, tinha gente que brincava de outras coisas lá. A brincadeira do Ikki era esmurrar a árvore e deixar marca no tronco, né? E aí ele tá se lembrando ali do Ikki e aparece o Cisne Negro. Então, quando o Cisne Negro utiliza a técnica dele, a Nevasca Negra, eu acho que ela é meio gelo, meio ilusão. Não sei, porque ela tem uns efeitos um pouco parecido com o golpe fantasma de Fênix. Não sei se é um pouco polêmico essa opinião minha aqui, mas eu acho que o Cisne Negro tinha isso até porque ele conseguia utilizar uma telepatia para informar o Ikki, né? Então, não sei se sou só eu que tenho essa impressão. Eu acho que, assim, a gente não pode bater o martelo em relação a isso, né? Uhum. Mas o Shun fala, né, que só pode ser uma ilusão. Meu corpo está preso em cristais de neve negra, né? Então o Shun sente que ele está numa ilusão. E o fato do Cisne Negro ter essa espécie de poder passar a informação pro Ikki, né, depois através do olho, a gente vai falar já. Isso. É uma pista disso, sim. Com certeza. E aí os outros Cavaleiros Negros, eles interrompem ali o confronto, porque o Yoga chega para resgatar o Shun. Nesse caso aqui é porque as correntes de Andrômeda têm uma fraqueza em relação ao gelo, né? Acho que elas ficam inertes. Então, por isso que o Cisne Negro aparentemente dominou o Shun ali. É claro que muito mais capítulo pra frente, a gente vai saber que se o Shun quisesse usar o Ultimate, ele deitava o Cisne Negro facilmente ali, né? Mas até então ele optava por não usar a técnica especial dele, né? Agora, eles se preparam para ir até o Monte Fuji, e o Shiryu ele vai até os 5 Picos de Rozan encontrar o Mestre Ancião, né? Tem uma parte que eu acho bem interessante que o Doku fala pro... O Doku é o Mestre Ancião, né? Que nesse momento a gente, pelo mangá, não sabe ainda o nome dele, né? Mas ele dá um conselho pro Shiryu, se ele for até Jamiel restaurar as armaduras, e o Mestre Ancião, ele percebe que não tá só a armadura de dragão ali. Ele vê a armadura de Pégaso. Então, o Mestre Ancião já alerta. É melhor você não ir. Se você for, você vai ter que estar disposto a oferecer a sua vida, né? Você pode morrer, né, nessa missão. E ali o Shiryu já começa a mostrar uma virtude de valorizar a amizade, né? Então, nesse aspecto dele restaurar não só a armadura de dragão, como a de Pégaso, ele também tá demonstrando o tanto que ele valoriza a amizade ali, que aquele combate do Seiya com o Shiryu foi curto, mas ali já construiu uma relação
mais do que de amizade, fraternidade, né? E aí o mestre ancião fala, tá, você tá disposto a isso, tudo bem, você tá valorizando a amizade, mas ele fala, ó, lhe darei um aviso. Quando chegar ao túmulo das armaduras sagradas, você não deve recuar em hipótese alguma, nem desviar para a direita nem para a esquerda. Não importa o que aconteça, deve sempre seguir em frente. Aqui é claro que é um conselho prático também, mas eu acho que tem um conselho filosófico para a vida. Eu ia falar isso agora. Isso aí é uma coisa que a gente tem que levar para a vida da gente, cara. Isso. Quer falar sobre isso, Felipe? Quero sim. Pode? Conselho prático, obviamente, né? Ali tinha um desfiladeiro, né? Que estava nevoado. E se você desviasse, você ia cair. Se você ficasse parado, você poderia até se conseguir se defender, mas você não ia avançar. Né? Então a ideia era avançar ao mesmo tempo que você vai aguentando. E a vida da gente é desse jeito. Os problemas vão vindo, né? Os desafios vão vindo e a gente tem que seguir. Tem que andar para frente, né? E aguentando os problemas, e não desviar do foco. Né? O importante também é que quando você assume uma missão de responsabilidade, já tem pessoas contando com você, não tem como voltar atrás, né? Sim. Então assim, essas lições que infelizmente hoje em dia a gente vê muito raramente nas obras mais recentes, mas que o Kurumada trabalha essas noções de você aprender a ser homem, no bom sentido, não é nada de machismo aqui, mas uma pessoa que honra o seu nome, honra a palavra que dá, né? Então, assim... Ensina a ter caráter, né? Exatamente. Então, pois assim... ou seja, não seja um caranguejo, não ande de lado. Que até lembra um pouco que a gente estava falando, até uma opinião puramente minha, se tiver errado, tá na minha conta. Que eu acho que teve influência do primeiro filme do Karate Kid, quando o Kurumada foi fazer o Saint Seiya, porque o Mestre Miyagi, eu vejo aspectos dele ali no Mestre Ancião, e o Mestre Miyagi também dá um conselho mais ou menos assim pro Daniel, né? Daniel LaRusso, ele fala, na estrada, ou você fica na direita ou na esquerda, se você ficar no meio vão te pegar assim. É claro que é um pouco diferente aqui as linguagens, os símbolos que ele utiliza para dar essa ideia, mas é para você ser firme nas suas convicções, né? Filosofia oriental, mas às vezes isso aí é até mais antigo, hein? Com certeza. Né? Com certeza. Mas ele vai beber de várias fontes, né? Sem sombra de dúvida. Sim, isso claro. Sim. E tem essa parte lá, né? O conselho se mostra prático, né? Porque nós estamos falando de um shounen aqui, né? Quando o Shiryu precisa atravessar uma ponte e tem esqueletos ali das armaduras dos santos que foram ali até aquele local para restaurar suas armaduras e faleceram, né? Na jornada. Não sabemos se realmente são espíritos ou se são ilusões. Eu sinceramente não tenho uma conclusão quanto a isso. Mas ele chega a essa parte aí, essa torre sem portas no primeiro andar. Tem janelas, né? Mas as portas a gente vê nos andares de cima. E ali aparece o Kiki, né? Primeiro o Shiryu acha que é o Kiki, que é o garotinho aprendiz do personagem que já vai aparecer, que é o Mu, né? Mas surge esse personagem Mu, que até então é só um consertador de armaduras, né? Inclusive é curioso porque tem um personagem, o Mist de Lagarto, no próximo vídeo, espero, vamos falar aí, o Mist de Lagarto atribui apenas esse título ao Mu, né? Mas ele aparece ali como alguém que pode restaurar as armaduras. Ele ensina pra gente ali que as armaduras não são só objetos, não são só proteções vazias, elas têm vida, né? Então, assim, pra você restaurar a vida, você precisa do sangue. Então, o Jabu, ele fala, o Mu, né? O Mu, ele fala pro Shiryu, pra você restaurar essas duas armaduras, eu vou precisar de
1/3 do seu sangue. E o ser humano, ele morre com isso. Então, mais uma provação, né? Continuando o conselho que o mestre ancião deu pro Shiryu, aqui ele teve que ser firme até o final. Já que ele entrou, né? Ele teve que ir firme até o final. E tem uma outra cena, ainda sem querer fazer melodrama demais com isso, mas que eu acho muito bonito essa virtude do Shiryu nessa cena. Mais pra frente, o Mu, ele explica pro Kikyo o porquê dele decidir consertar a armadura do Shiryu. Que ele fala que o Shiryu acredita de verdade na amizade. Seria uma pena perder um homem assim. Ele não hesitou em oferecer a vida pela própria armadura e a armadura do amigo, né? Então, eu acho essas cenas, assim, fenomenais de Saint Seiya, né? Isso aí é o que... É parte da essência de Saint Seiya, essas cenas aí, né? Com certeza. Mas é claro, todas as soluções são feitas com porrada, sempre envolve sangue. E, poxa, a gente vai deixar de lado o melodrama? Tinha que ter um pouco de melodrama, pô. Senão é Cavaleiros do Zodíaco, pô. E aí também já vem aquela musiquinha, né? Já vem na cabeça. Você pode estar lendo mangá, não importa, você vai escutar a música na sua cabeça, cara. É verdade. Já tá impregnado já. Essa questão de tudo ter que ser penoso e difícil, né? Com suor, isso aí é o que faz falta em algumas obras modernas, né? E até outras obras que saíram depois, né? Sim, sim. Pois mas depois que você falou disso dos Neketsu, realmente eu tava pensando aqui, tem várias obras que se aproveitam disso, realmente é um gênero criado, né? Por exemplo, acho que Demon Slayer recentemente usa muito disso também, do esforço, né? De você estar numa situação inferior, mas usar sua força e suas convicções para poder atingir seus objetivos, né? Um amigo meu do SeiyaCast, ele compara muito com o Saint Seiya, né? Eu não vejo tanta similaridade assim. Mas a gente ainda vai discutir sobre isso lá no SeiyaCast. Ok. Eu não conheço o Demon Slayer, né? Mas assim, vendo como outras obras, por exemplo, Naruto, né? Que é assim, recente entre aspas, né? Recente só pro pessoal da velha guarda. Mas mesmo ali no Naruto, é claro que tem o esforço, tem os sonhos das pessoas, mas eu acho que a grande diferença é que você vê no Naruto esses objetivos estão muito ligados a coisas muito pessoais, materialistas entre eles, né? Então assim, é o Sasuke que quer a vingança, é o Naruto que quer se tornar Hokage. Aqui em Saint Seiya você alinha o objetivo com uma virtude transcendental. E isso, na minha opinião, é que torna obras como Saint Seiya. E outra, os personagens de Saint Seiya no começo, quando eles têm esses objetivos pessoais, eles são julgados por isso, né? Você tá lutando por um motivo pessoal. E mesmo assim, os motivos pessoais de Saint Seiya, eles não são tão materialistas. É uma busca pela irmã. Não é assim, o Shiryu, ali na primeira luta contra o Seiya, ele tinha o objetivo de honrar o mestre dele que o treinou. Então acho que tem uma escala de nobreza da virtude, né? Se a gente for... não é aquela questão de, eu quero ser o maior de todos e tal coisa, né? Exatamente. E tem espaço para os dois. Eu só tô mostrando que tem uma diferença, né? Na minha opinião, tem espaço para os dois. Tem muita obra que você trata o mundo de uma forma mais cínica e para aquela obra funciona muito bem. Mas pros... isso tem que ver qual que cada obra pede, né? Com certeza. E com Saint Seiya, inclusive, a gente estava falando no último episódio aqui, Felipe, queria a sua opinião sobre isso. Os personagens, principalmente os protagonistas ali, o Seiya, o Shiryu, o Yoga e o Shun, eles são muito nobres de caráter, né? Então, hoje em dia a gente vê muita gente comentando, não gosto do Super-Homem porque ele não tem nenhuma falha. Mas assim, eu entendo assim, tem personagens que têm falhas, aquela falha é trabalhada, falha de caráter, né? Por exemplo, você vê que o personagem é mesquinho e tal, como a série do Pinguim que tá em moda aí, e é um antagonista brilhante e a narrativa se faz nessa imundície da moralidade dele. Agora,
eu não tenho problema em ver um personagem como o Super-Homem, como os Cavaleiros da Távola Redonda, ou como os Santos de Atena, como aqui são apresentados, que são, assim, é muito acima do mundo real, né, na questão de transparência de caráter. E eu acho isso bonito. Eu aprecio muito obras assim. Eu posso apreciar obras de formas diferentes, mas esse tipo que hoje em dia muita gente torce o nariz, eu não entendo porquê, né? Eu acho que em Saint Seiya trabalha muito bem isso de você mostrar alguém que é o exemplo da virtude, né? O que você acha sobre isso, Felipe? Olha, eu acho que os personagens são sim exemplo de virtude, mas eles não têm falha de caráter, né? Sim. Mas eles são incompletos no começo, e a obra vai trabalhando isso, né? Com certeza. O Shun, ele é sempre preso pela questão de não poder machucar os outros. E aí, se você pensar, isso pode prejudicar os outros, porque você não quer machucar o adversário vai lá e mata todo mundo. Entendeu? Isso. Então, assim, o Yoga tá preso na memória da mãe, né? O Ikki, ele é todo revoltado, com várias questões que a gente vai trabalhar depois, né? Isso. E só lá no final dos 12 casas que ele, vamos dizer assim, coloca a cabeça no lugar, né? Com certeza. O Ikki tem essa construção, né? O Shiryu não tem. O Shiryu não tem falha desde o início. A falha dele ainda é só não ter força suficiente para derrotar os outros. Mas eu não vejo uma falha ali de caráter não de caráter, mas uma coisa incompleta na forma dele de buscar os objetivos. O Shiryu, né? A gente demonstra um pouco depois, né? Quando ele quer ficar quietinho na vida dele, sem lutar, né? Depois que ele fica cego, né? A gente vê um pouco disso na hora do Máscara da Morte, lá em Hades e agora no ND também. É verdade. Falta convicção um pouco ali, né? Outra coisa, né? Bem do comecinho, ele meio que despreza o Seiya também, quando eles vão lutar, né? Rola um desprezozinho ali, não? Pô, mas não foi desprezo. Ele deu um murro, o cara caiu no chão com a cabeça quebrada e ensanguentada, ele só tava vendo a realidade. Ele não imaginou que fosse um zumbi que ia levantar ali eternamente, né? Pode ser. Mas vamos passar rapidamente por esses confrontos aí com os Cavaleiros Negros, né? Que, como obra de shounen, elas são muito interessantes ali na ação, no que tá acontecendo, mas eu não vejo tanta profundidade de conteúdo narrativo, de história que tá ali nesse momento, né? Até porque eles estão aquecendo pro combate final com o Ikki. Mas nós temos ali o Seiya, todos os confrontos são casados, né? O Seiya contra o Pégaso Negro, o Andrômeda contra o Andrômeda Negro, né? E assim por diante, né? O que nós temos ali é que o Seiya, ele vence facilmente o Pégaso Negro, mas tem um problema de uma técnica perigosíssima, que é o Meteoro Negro, que deixa meio que uma maldição ali no Seiya, né? Que ele começa a ficar com manchas no corpo e perder os sentidos, talvez, né? Ou pelo menos ficar com muita febre, né? E aí ele vai ter que ser resgatado. Ele morre em um dia? Ele morre em quanto tempo? Que eles falam, dá um tempo pra ele morrer, né? Se encosta nele, já recebe o Meteoro Negro e em poucas horas ele deve morrer. É algo do gênero. Algo do gênero, acho que é 1 hora que ele morreria. Mas é aquele tipo de cara que se tivesse no exército de Atena, você coloca ele auxiliando um Cavaleiro de Ouro, que você deita juiz do inferno, marina, facilmente, né? Mas aqui só as tropas de Hades que utilizam esse tipo de artifícios, né, em Saint Seiya. Aí tem uma parte que é o Shun, ele percebe a corrente, né? A corrente Andrômeda revela que o Seiya tá no abismo, e aí o Shun tem um combate que, enquanto ele tá segurando o Seiya com a corrente, o Andrômeda Negro começa a atacar ele na covardia, né? Mas também tem a superação e derrota. O Yoga, ele utiliza o especial dele ali, o Collodine Smirch, né? Que no anime foi transformado no Trovão de Aurora. E o Trovão de Aurora que depois serviu de inspiração para Execução Aurora, né? Sim. Isso.
Mas o Collodine Smash, ele era muito mais poderoso do que o Trovão Aurora no anime, né? Era aquele golpe de pegou, matou, né, nessa fase. E... eu sinto mais, porque às vezes, quando eu vou assistir o anime, eu não consigo notar uma diferença tão grande visual entre o Pó de Diamante e o Trovão Aurora. Eu consigo ver mais o Pó de Diamante, o Collodone Smash, com a diferença do que o Pó de Diamante com o Trovão Aurora no anime. Bom, pessoalmente, né, falando. É porque no anime, muitas vezes, o Yoga faz aquele movimento também de limpar as mãos, né? No mangá, o Pó de Diamante é um soco que sai os cristais de gelo. Sim. E no anime eles misturam bastante isso. Mas pelo menos o anime serviu pra embasar uma das técnicas mais lendárias posteriormente, que vai ser o Execução Aurora, né? Então, pelo menos tem essa contribuição. E tem uma cena bizarríssima que depois que o Yoga derrota o Cisne Negro, ele arranca o próprio olho e teletransporta o olho dele pro Ikki, pra revelar a técnica secreta do Yoga. Então tem esse... Eu teleportava. Pois é, são aquelas coisas assim, muitas pessoas podem ficar incomodadas porque parece que o Kurumada tirou aquilo da bunda, né? Mas eu acho legal. Inventou uma coisa do nada ali, eu acho divertido, né? E... eu não sei se fica esse exagero, porque assim, o fato deles serem cópias iguais dos personagens principais, fica um pouco aquela coisa, será que é uma técnica? Será que é ilusão? Porque para um cavaleiro fazer isso, arrancar o olho, isso... Será que é só dedicação ou será que essa cópia realmente não é só uma ilusão, sabe? Ah, mas não é ilusão, não. Não é ilusão, não. Até porque o cabelo dele é diferente. O cabelo dele no mangá é preto, né? Mas explica por que eles são cópias quase que exatas dos originais? Cara... A aparência não é cópia, essa é a armadura que é cópia. No anime eles são idênticos, Bruno. Mas no mangá, eles são parecidos, mas não são idênticos. O que nós temos... que é apresentado posteriormente no Hipermito. Muita gente já se irrita quando a gente vai começar a citar Hipermito, mas eu acho uma fonte interessante. Foi uma fonte que foi publicada ali no final da saga de Poseidon, antes de Hades. E ali contou muita coisa sobre o passado antigo, né? A antiguidade mitológica de Saint Seiya. E em uma das coisas que tem lá, eles revelam a origem dos Cavaleiros Negros. Que havia uma ilha no Oceano Pacífico, eu acho, né? Acho que é no Oceano Pacífico mesmo, chamada Mu, né? Na vida real, sim, é lenda antiga, não vou saber precisar de como se qual fosse origem. Lemúria, lenda de Lemúria. Mas o nome de Mu também existe isso, né? Nas lendas do mundo real. Mas em Saint Seiya é colocado como a terra onde foram criadas as armaduras dos santos de Atena, as Clófis, né? E ali, depois de um tempo, teve uma guerra de Atena contra os gigantes. Essa ilha parece que foi afundada, mas na verdade não, e há rumores de que ela virou a Ilha da Rainha da Morte. E os que sobraram desse povo, que não estavam servindo a Atena, começaram a criar armaduras por motivos pessoais, que fizeram as armaduras negras. Então... essa é explicação. E tem uma outra explicação que digamos assim, você, Bruno, que é designer gráfico, o esboço tipo assim, o esboço que você olha para você construir o formato das armaduras são as constelações do céu, que a Atena fez as constelações, e aí esses ferreiros, eles se inspiravam nesses projetos que estavam nos céus, que são as estrelas, para criar as armaduras. Então a explicação do porquê que as armaduras são iguais, ela está aí. É claro que sortear 4 de 88 e saírem iguais, aí é o jackpot, esse né? é o ponto da confiança do roteiro. Né? Não, e as 5 cópias do Ikki? E a quantidade de sódios que precisa para poder fazer isso? Eu acho que deve ser um golpe especial do Eram Ikki. todos irmãos? Eu acho que deve ser um golpe Mas especial do ó, Ikki. a armadura que tava na Ilha da Rainha da Morte era a armadura de Fênix. Isso. Então eu imagino que a questão é que a armadura que tava lá era mais fácil copiar ela do que copiar as outras, né? É uma boa explicação aí, ó. Tá vendo? Uma coisa genial também do Saint Seiya, né? É que o Kurumada, ele deixa muitas lacunas abertas. Pra gente contra-argumentar as coisas é muito fácil também, né? Porque a gente consegue
tem muitos elementos e muitas possibilidades de explicações para essas lacunas, né? Sim. Agora, tem esse confronto inicial do Yoga contra o Ikki, e o Ikki consegue sobrepujar o Yoga porque ele já sabia a técnica do Kolodin Smerch. Não, peraí, desculpa, perdão, pode continuar. Então, o Ikki, ele encontra o Yoga ali logo depois que o Yoga venceu o Cisne Negro, só que quando o Yoga utiliza a técnica mais forte dele, que é o Kolodin Smerch, o Ikki, ele já tinha visto e apresenta aquele conceito de uma mesma técnica não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro, né? Então o Ikki, ele deixa a armadura para trás, usa um Kawarimi no Jutsu ali, né? E depois aplica o golpe fantasma de Fênix no Yoga. E aí tem aquela cena que a gente já tinha visto, que ele repete, né, o Yoga mergulhando, e quando ele vai ver a mãe dele, o rosto da mãe dele é uma caveira, né? Só que isso enfurece o Yoga, mas mesmo assim a fúria não favorece os Cavaleiros do Gelo, né, os Guerreiros do Gelo. Então, quando o Yoga vai atacar com fúria o Ikki, ele, com um soco poderosíssimo, ele perfura o coração do Yoga, né? Então ali é uma cena já impactante, porque a gente imagina que um dos protagonistas, um que estava se desenhando para ser um dos protagonistas, morreu, né? Agora tem um elemento interessante que a gente falou sobre o Yoga no último episódio, que é a Cruz do Norte. A Cruz do Norte, ela tá na constelação de Cisne. Então, como o Kurumada tá fazendo o tempo todo aqui simbologias com constelações, a constelação representa algo na vida real, a vida real você vê que tem uma noção de constelação simbólica também. Eu acho que isso aqui não é Deus Ex Machina, o motivo do Yoga sobreviver, porque essa cruz no peito dele é a mesma cruz da constelação de Cisne. Então eu acho que é algo que estava ali, foi um artifício, é uma carta que estava na mesa. É claro que difícil de você ler, mas ela estava na mesa. Vocês têm essa mesma leitura do que eu ou não? Sim, com certeza. O que você acha sobre isso, Bruno? É claro que fica escondido, né? Não é uma coisa que fica muito óbvia, né? Mas acaba... Mas ele deixa... É uma coisa que eu acho interessante, né? Ele deixar essas pequenas coisas assim pelo caminho, deixando pequenas dicas e utilizar isso depois. Quer dizer, preparar a história para que esse recurso seja utilizado é muito importante, eu acredito. Então a coisa não fica assim muito Deus Ex Machina, sabe? Tipo, aparece a solução do nada. Não, aquilo já havia sido construído. Eu acho isso bastante interessante. E o que eu gosto muito também dessa luta do Yoga com o Ikki é que a vitória do psicológico, né? O Ikki consegue deixar o Yoga fora do seu centro, né? Tirar ele de si. Isso tem muito também, né? Para você ganhar as batalhas, às vezes você consegue desconcentrar o oponente para poder fazer a vitória, né? O Ikki venceu não só no psicológico, como também na estratégia, no jogo de xadrez ali, porque ele tinha um peão entre o Yoga e ele, que era o Cisne Negro. Então, o Yoga precisou usar a carta que ele tinha na mão contra o Cisne Negro e não conseguiu utilizar eficientemente contra o Ikki, né? Então, tirando essas duas adversidades, o Yoga estava muito próximo em poder do Ikki, hein? Então, o Yoga do mangá, ele é muito mais poderoso em questão de nível, né, de poder, do que o Yoga do anime, né? Então, o Arco Prata mostra isso depois, né? O próprio quê, Felipe? O Arco Prata, o Arco dos Cavaleiros de Prata vai mostrar isso com mais clareza, né? Com certeza. Com certeza. E depois nós temos a cena que o Shiryu retorna e vai enfrentar o Dragão Negro, né? E o Dragão Negro, ele utiliza aquela estratégia. É claro que no anime até tem uma luta emocionante, né? Só que
tem parte dessa luta que é retirada, que é o fato do irmão do Dragão Negro, que ele era cego e ele fica nas sombras. Então, o Dragão Negro principal, ele chama o Shiryu pro combate nas sombras, né? Como se fosse usar um Hiding Shadows ali, né, Bruno, do Baldur's Gate, que você só apertava um botão e seu personagem ficava stealth, né? Então, vamos fazer aqui um duelo em Hiding Shadows, né? Mais ou menos isso. E aí... Já era a origem do Shido e do Bado ali. Era. Assim, eles fizeram assim, uma luta emocionante, foi movimentada, foi bem animada, eu acho. Mas por que tirou? Não precisava tirar o elemento, porque eu acho que luta em Senseiya, todas as lutas precisam de um tempero. Sim. Entendeu? A luta precisa de um tempero. E o tempero dessa luta era o Dragão Negro Irmão. Pois é. E a ideia era tão boa que depois, como o Bruno falou, eles foram copiar no Shido e no Bado, né? Então, assim... Isso. Também não entendi qual foi a direção aqui, não. Eu não entendi por tem que... Pode seguir, Felipe. Então, eu não entendi por que eles tiraram. Porque, assim, tem mudança que a Toei faz. Eu entendo que eles não tinham mangá, porque estava próximo, e o episódio tinha que ser feito com 3 meses de antecedência, né? Tem toda essa questão da época que às vezes resultou em coisa diferente no anime em relação ao mangá, né? Mas eu acho que nesse ponto aí não, porque o mangá estava começando, né? Então, o anime nem tinha começado ainda. Isso. E tem uma coisa ali, depois que o Shiryu consegue se superar, utiliza o Cólera do Dragão para derrotar o Dragão Negro, né? Apesar das circunstâncias de saúde ali por ter doado, fazendo uma pequena doação de 1/3 do sangue do corpo dele, né? Tem uma cena tocante, mais uma, né? Que é o Dragão Negro salvando a vida do Shiryu e falando que... E o Shiryu perguntando, por que você me salvou? Ele falando assim, eu resolvi acreditar na sua noção de amizade. Então, aquela temática do Shiryu estava sendo trabalhada desde o combate contra o Seiya, na reparação da armadura, vem aqui na entrega final, né, nesse arco aqui, né? Que é ele convencendo um inimigo que parecia... assim, que não teria redenção, né? Os Cavaleiros Negros até então parecem ser só inimigos totalmente vis, mas aí o Shiryu, com a demonstração dele, consegue, no último momento de vida, fazer o Dragão Negro querer acreditar, né, nessa noção de amizade, né? Então, é uma cena bem bonita. A luta do Cavaleiro Negro com o Shiryu, pelo menos no anime, pelo que eu me lembro, demonstra que o Cavaleiro Negro, o de dragão, provavelmente seja o mais forte entre eles. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Sim. Tanto é que o Shiryu, tudo bem, que ele tinha a fraqueza de ter perdido muito sangue. Então, o que se fala assim, que ele não pode perder sangue na batalha, porque senão ele tá correndo risco de vida, né? Mas ele acaba, na verdade, sendo derrotado pelo Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro tá perto de matá-lo. Só que aí tem aquela cena final, né? Que eu acho sensacional, que bota a musiquinha, né? De novo e vai. Eu resolvi acreditar nessa tal de amizade. Na verdade, o Shiryu derrotou, porque o Dragão Negro já estava às portas da morte. Só que com o último esforço dele, ao invés de levar o Shiryu pra vala junto com ele decidiu salvar o Shiryu. Esse aqui foi o negócio, né? Então, assim... no mínimo seria empate. Ele falou assim, não, você me redimiu. E na verdade foi o Shiryu mesmo que usou a técnica do Cólera do Dragão, como a gente falou também. É uma coisa maluca quando ele manda o Cólera do Dragão, reverte a circulação do sangue dele, né? Mas aí, como ele tinha só 2/3 do sangue dele agora, seria fatal pra ele, né? É que o irmão do Dragão Negro é cego, né? É cego, exatamente. Por isso que ele era tão bom de lutar nas sombras, né? Aí, o que nós temos aqui é que no final se reúnem os 4 para finalmente enfrentar o Ikki, né? Essa batalha tá acontecendo no Monte Fuji, né? Não, peraí. Momento importante. Como é que é curado o Seiya? O Seiya é curado com... Esse é um momento muito importante e icônico, eu diria, da série, porque, assim, pra variar, a solução é porrada, sangue... Isso.
E muito sangue, né? Porque o Seiya tá às portas da morte, o corpo dele já está envolto do meteoro negro, né? Então ele tá negro, o sangue dele tá ficando negro. Isso. E eles não sabem muito bem como salvar, mas o Shiryu, ele descobre, né? Ele tem um palpite, eu não sei exatamente de onde que surge, mas que os pontos da constelação de Pégaso, se ele perfurar o corpo do Seiya nesses pontos vitais e deixar o sangue sair, isso iria purificar ele. Foi o Dragão Negro que ensinou pra ele. Foi o Dragão Negro, não é isso? Exatamente, o Dragão Negro ensinou pra ele essa técnica, né? Inclusive, Felipe, uma coisa polêmica, porque a gente tá concordando demais aqui, né? Mas colocar um pouco de tempero aqui, no Next Dimension, eles revelam a possibilidade de um cavaleiro de bronze ou de prata poder ser promovido, assim, efetivamente, né, a ouro, né? Sim. E aqui eu acho curiosa essa cena, porque o corpo do Seiya, aquela ideia da predestinação, né? O corpo do Seiya, ele reage, né, nessa técnica à constelação de Pégaso, né? Então, você acha que isso foi uma mudança que o Kurumada teve, ou talvez no início seria predestinação mesmo? Qual que é a sua visão em relação a isso? Em relação a constelações e signos, cada constelação solar, que seriam as 12, elas regem outras constelações. Entendi. Né? Então, Pégaso é uma constelação regida por Sagitário. Né? Então você pode ter, sim, essa associação dupla. Entendi. Se eu não me engano, tá? Eu poderia até pesquisar aqui, porque tem um erro nisso. Né? Eu acho que Cisne é regido por Escorpião. Eu acho, eu não sei, eu não conheço o suficiente de astronomia para saber se há essa regência, né? Ou se seria uma coisa só do lore de Saint Seiya, né? Porque mas eu pesquisei fora de Saint Seiya, era de fora. Entendi. Eu não conheço isso, mas seria interessante também, seria uma explicação, né? Eu lembro que o meu amigo lá do Japão, ele tinha me mandado um site que você pesquisava isso. Entendi. Então sua visão é que aquelas armaduras sempre já estaria, tipo assim, o Seiya, ele teria Pégaso e Sagitário, né? Então... Minha teoria é essa, sim. Entendi, assim, é claro que provavelmente nós nunca teremos a resposta, né? Mas confeccionar as nossas explicações é o nosso hobby favorito para Saint Seiya, né? Para as coisas, né? Mas é curiosa, né? Interessante. E o Seiya é salvo com o Shiryu enfiando o dedo no corpo do Seiya, né, mano? Você vai matar ele, para com isso! Vazando litros de Coca-Cola ali do corpo dele, né? Achei que graxa, né? Sai um sangue negro ali dele, né? E a segunda vez que, né, um personagem salva o outro, né? Deixando ele emplastado de sangue no chão. Pois é. E pra você ver como que a cena do Nati era pesada, porque essa aqui não foi censurada, né? Aquela foi, né? Pois é. Então, assim, depois disso, os 4 se recuperam, se reúnem contra o Ikki. Agora, 4x1 parece que vai ser fácil, né? E ainda mais porque no início, quando o Ikki vai tentar utilizar o golpe fantasma novamente contra o Yoga, que o Yoga aparece magicamente, até o momento aparece magicamente vivo ali para enfrentá-lo novamente, o Yoga também faz a máxima valer contra o Ikki e volta o golpe fantasma contra ele, criando uma parede de gelo com pó de diamante. E aqui nós temos cenas espetaculares do Ikki de Fênix, né? Agora você sente, porque até então ele era só um chefão ali, né? Estiloso e tal, mas aqui é que nós vamos ver a substância do personagem, né? Não, por favor, eu gostaria de fazer uma narração dramática disso, se vocês me permitirem. Claro, pode. Porque vocês vão me desculpar, tem quem goste mais dos personagens, né? Ou dos cinco
principais, tem quem gosta dos Cavaleiros de Ouro, mas o meu personagem favorito, disparado, é Guilt, o mestre de Ikki. Mas não tem assim... Ele é o melhor personagem, cara. Disparado. É o mais simples, o mais fácil de entender. O que é... Ah, não. Por favor, me deixa contar a história do mestre do Ikki, cara. Vai porque essa história é sensacional. Ikki de Fênix, né? Ele vai pra Ilha da Rainha da Morte para poder passar em seu treinamento incrível com Guilt. Pouco ele sabia que Guilt tinha, há poucos anos atrás, ou algum tempo atrás, ido para o santuário e voltado como um personagem completamente diferente, uma pessoa completamente diferente. Isso é uma coisa que a sua filha, Esmeralda, mesmo fala para Ikki. Bom, quando o Ikki começa... Pode falar, que você comentar alguma coisa? Ô Felipe, deixa ele contar a fanfic dele, daqui a pouco a gente revela que ele tava no golpe fantasma de Fênix. Tá bom, depois vocês revelam, mas deixa é só eu vou contar um geralzão assim, depois vocês podem vir vocês podem vir com o olhar da verdade depois, então. Mas olha só, o treinamento de Ikki é basicamente o seguinte, imagine o seguinte, você é um moleque de 7 anos de idade que chega na ilha para um treinamento. E você é treinado por um homem adulto que lutou a vida inteira. E o seu treinamento consiste basicamente em ser espancado todos os dias até perder ou ficar inconsciente, certo? Isso é o básico. Seu mestre quer te ensinar e martelar apenas uma única coisa na sua cabeça. O poder do ódio. O poder do ódio. Ele martela isso na sua mente e no seu corpo diariamente para te transformar em uma pessoa que só pensa em raiva, ódio e vingança, né? Aliás, uma das frases dele é: amor e piedade são inúteis. O ódio é a única fonte de força. Então, a única ilha de esperança que Ikki tem ali no meio daquela ilha chamada Ilha da Rainha da Morte é uma garota chamada Esmeralda. Isso. Que é, por sinal, a filha do mestre, né, que trata os seus ferimentos diariamente. Ou seja, ele é passado por uma sessão de espancamento todos os dias e depois tem a Esmeralda que cuida dos seus ferimentos. Né? Uhum. Até que um dia, em um derradeiro dia, após 4 anos de espancamento diário, Guilt sempre fala finalmente pro Ikki: olha, hoje é seu último dia aqui. Se você não me vencer, você nunca receberá a armadura de Fênix. Né? E então eles começam novamente uma última batalha, onde Guilt, mais uma vez, continua a espancar Ikki. E pelo menos até no desenho animado, ele chega a dar até um golpe de telequete sensacional no Ikki. Coloca eles nas costas, começa a juntar o poder dos cosmos dele, começa a rotacionar ele de uma maneira simplesmente sensacional. Até que eles estão, né, a um determinado momento da luta, em que ele perde a paciência, Guilt perde a paciência com o Ikki, e dá um soco aparentemente no ar. Mal ele havia entendido, o Ikki tinha achado que tinha conseguido fugir do golpe dele, não. Lá atrás estava Esmeralda. Esmeralda estava feliz caminhando pela ilha da Rainha da Morte, em uma linda manhã de sangue e brutalidade, coletando as suas flores, né? Quando de repente o seu corpo é rasgado por uma rajada de luz e o seu coração é atingido. Ikki, desesperado, corre até ela, gritando: Esmeralda! Esmeralda! Então eles têm uma última conversa, né? Ela no leito de morte. E o Ikki, né? Não! Pelo amor de Deus, Esmeralda! E ela fala: Ikki, não julgue o meu pai. Por favor, como meu último pedido, perdoe ele. Ele é uma boa pessoa. Até que ela finalmente morre e dá os seus últimos suspiros nos braços de Ikki. E Ikki, então, triste, olhando para ela, tremendo de raiva, ele fala: você matou sua própria filha! A que Guilt responde: e daí? Quando eu coloco essa máscara, eu não tenho sentimentos! E finalmente é assim, Ikki, ignorando completamente qualquer pedido de Esmeralda, grita: eu nunca vou te perdoar! E começa a espancar a Guilt até que ele atravessa o seu coração e mata o seu mestre. E finalmente, tendo um guerreiro que poderia carregar consigo a armadura de Fênix. É lindo, cara. Isso é lindo, é bonito demais. Vocês não acham, não, cara? É muito bonito, mas do ódio. É muito bonito, mas eu vou
vou permitir aqui que o Felipe revele que esse tempo todo você estava num golpe fantasma de Fênix. Na verdade, você vai se lembrar porque você já leu o mangá há muito tempo, né? Mas, Felipe, revele pra ele que se Esmeralda tinha algum parentesco com Guilt ou não. A Esmeralda não é filha do Guilt, ela é praticamente uma serva que foi comprada, né? Praticamente não, efetivamente. Até mostra o senhorzinho que comprou, né? Isso, acho que foi 3 sacos de arroz, uma coisa assim, foi. 3 sacos de arroz que a família dela vendeu ela pra um senhor um fazendeiro, né? Trabalha próximo ali da Ilha da Rainha da Morte. Não sei o que ele tá plantando lá, mas enfim. Ele tem essa... ele compra a Esmeralda como escrava, né? Então tem esse ponto aí, mas prossiga. A Esmeralda não é a filha dele, né? E essa questão ele ter ido pro santuário, não tô lembrado disso no mangá, não. Tem? Não tem. No anime ele vai pro santuário e recebe um Satã Imperial do mestre Arlis no momento, né? Mas no mangá não. No mangá o Guilt é babaca mesmo, Bruno. Ele é babaca. O que é melhor ainda. Mas o que acontece? Novamente trazendo, e permito aqui que complementa, eu acho que... E acho até o Lost Canvas explorou isso, né? Em um dos guides. Legal isso aí. Que na verdade, por exemplo, tem um monte de Cavaleiro Negro. Por que eles não estão por aí se tornando ditadores pelo mundo, Bruno? É porque eles não conseguiam sair da Ilha da Rainha da Morte, né? É uma das teorias, né, que o Lost Canvas acho que foi pra essa vibe. Por que eles não conseguem sair? Porque o homem que veste essa máscara, na verdade, ele é alguém enviado pelo santuário para supervisionar, para impedir que os Cavaleiros Negros saiam da Ilha da Rainha da Morte, né? Sim. Não é isso? Eu acho que o Lost Canvas ele explorou bem isso aí, no Guide do Manigold. No Guide do Manigold, esse aí. E tem uma coisa interessante, que quando o Ikki venceu o Guilt, acho que a armadura dele também... A armadura não, a máscara, ela acho que meio vai se esfacelando, né? Agora, tem uma fala interessante do Guilt, logo depois que o Ikki assassina o Guilt, né? Tipo, ele se rende ao ódio, porque querendo ou não, ainda tinha todo o plot de amor ali que tinha entre o Ikki e a Esmeralda verdadeiro, né? Então, assim, ela era o único alento que ele tinha naquele inferno, né? E quando ela morre parte do Ikki também, né? Então tem essa associação. Só que tem um outro detalhe que só existe no mangá, que é onde que morre além do coração do Ikki. A Esmeralda representa a morte do coração do Ikki. Mas a morte completa de moral do Ikki até esse momento vem com uma revelação do Guilt, né? Que o Guilt, no mangá, ele revela que o pai do Ikki era o Masami Kurumada, não, né? Masami Kurumada. Era o Mitsumasa Kido, né? Aquele vovô bilionário da lancha lá que tinha 100 órfãos no orfanato. Todos os órfãos eram filhos dele, com mulheres diferentes espalhados pelo mundo. E o cara ainda mandou essas crianças de 8 anos para vários lugares do mundo em treinamentos suicidas para se tornarem santos de Atena. E só retornaram 10. Ou seja, o cara matou 90 crianças nessa brincadeira, né? E quando o Ikki fica sabendo disso, o Ikki entra numa fúria ainda maior do que da morte da Esmeralda. Porque o ódio que ele passa a ter do Mitsumasa Kido é tão grande que ele fala assim: eu vou voltar para matar esse cara e qualquer pessoa associada a ele, inclusive você, Shun, meu irmão, porque você também tem o sangue dele. Então, assim, o nível de ódio que tem aqui no mangá é uma coisa absurda, né, Felipe? Eu vejo muitas vezes você falando que a maior falha do mangá, do anime clássico, é não ter essa relação. Você quer discorrer um pouco sobre isso, dessa importância pro... Eu acho que, assim, eu vejo o Ikki como um personagem que ele não é só o valentão que chega
para resolver o problema. Esse questão do valentão que chega depois, é o mais forte e tal, esse arquétipo existe, né? Ele é usado no Wiki em alguns momentos, né? Mas o Wiki não é só isso, ele tem coisas ali na construção dele que o anime clássico removeu, né? Algumas coisas foram removidas e assim, eles não têm culpa naquela época, porque é aquela questão que a gente falou, né? O anime tá na frente. Tem uma certa... A censura psicológica é muito maior do que a de violência explícita, né? Querendo ou não, o fato do Mitsumasa Kido ser pai de todos os filhos, a Esmeralda ser escrava, né? Tudo isso são inconveniências para você apresentar Tem uma entrevista, Victor, perguntaram pra Kurumada como que era esse negócio aí de ser pai de todo mundo e tal, né? Aí teve isso. O Kurumada pegou e respondeu, então, eu gostaria de explicar, né, com detalhes, como que o Mitsumasa Kido teve 100 filhos, mas não tem como explicar isso no mangá shonen. Pois é. Ó, fazendo uma provocação de teorias famosas aí, se você for na mitologia grega, você também vai ver como que deuses tinham centenas de semideuses filhos aí também, né? Mas é porque tem essa teoria, né? Nunca saberemos... talvez saberemos, né? Mas vai demorar, né? Porque não é nada conclusivo até então quanto a isso, mas de que o Mitsumasa Kido... Pode falar de toda disseminação. Na década de 80 você acha que não estava tão evoluído ainda não, hein? Mas é 90 agora, né? Mas 90 não tinha não? Eu não lembro. Acho que é mais... Mas tudo bem, em Saint Seiya a tecnologia é acima, né? Mas... Eu não lembro quando saiu o primeiro bebê de proveta, não lembro. Mas pelo menos a mãe do Yoga, ela chega a falar pro Yoga, fala assim, o seu pai era um bom homem, né? Então, sabe-se lá como pode ser possível depois um cara fazer tudo isso. A primeira inseminação artificial no Brasil ocorreu em 1940. Olha, então é possível mesmo. Mas mesmo assim, tipo assim, essa fala da mãe do Yoga de que pro Yoga ela fala pro Yoga, seu pai é um homem bom. Assim, tudo bem, é claro. Não, dá a entender que é normal, né? Dá a entender que ele fez os filhos da maneira tradicional, né? E querendo, isso também não vamos julgar também não, né? Mas o problema maior foi ter mandado os filhos para os treinamentos, né? E ter criado eles num orfanato com cerca elétrica, né? Cachorro correndo atrás dele, tem todos esses problemas. Mas... E ainda se vendendo como vovô, né? O vovô bondoso, né? Esse cara, velho. Pois é. É complicado isso aí. É complicado isso aí, né? Dá pra discutir isso melhor quando for falar lá do flashback do Aiurus, né? Lá que dá pra discutir o personagem Mitsumasa Kido de maneira completa. Eu acho que ainda não. Eu acho que pra ver completa, eu acho que ele teria que retornar no próximo arco, ou pelo menos revelar muita coisa ali que foi guardado, né? Pelo menos a minha visão, né? Eu acho que ainda caberia revelar toda essa... tudo isso que estava atrás do Mitsumasa Kido, porque não é uma coisa normal o cara ter 100 filhos, ele já tinha 100 filhos antes de encontrar o Aiurus, né? Então, assim... mas tem um ponto também, a gente não sabe a idade exata dos outros 90, né? Mas eu tava relendo esses dias os primeiros, eu acho que tem até uma parte que o Mitsumasa Kido fala assim, já que eu tenho 100 filhos, então vou trazer eles pro orfanato e vou utilizar, né? Então não foi uma... Mas pode ser que os outros 90 sejam mais velhos que o Ikki, tem 16, 17, 18 tem a anos. Seika, né? A Seika também. A Seika a gente não sabe se é filha dele, né? Provavelmente era, porque tava no orfanato também. Provavelmente era, então. E a Seika é mais velha que o Ikki, não é não? Eu acho que deve ser, a gente não sabe a idade dela, né? Mas pode ser da mesma idade, pelo menos, né? Ela é irmã do Seiya, mas não significa que não possa ser uma irmã de... meia-irmã, né? Não sei. Mas provavelmente ela é irmã do filho do Kido também. Porque ela foi levada pro orfanato, né? Não, acho que não tinha ninguém ali que não era... Se ela tiver a idade da Marinha, a Marinha tem 16. A Marinha é mais velha que o Ikki.
Pois é, mas e isso é interessante porque no mangá fica bem claro que a Marin mostrou o rosto dela pro Seiya. Então essa confusão que o anime tem muitas vezes, de muita gente achando que é a irmã dele, desde o primeiro capítulo a gente já sabe que não é, né? Mas curiosidades. Agora, uma fala interessante é que nesse momento que o Ikki se rende completamente ao ódio, né? Depois que ele mata o Gillit revela isso pra ele, o Gillit ele fala, né? Acho que essa fala nem tem no anime, se tiver méritos pro anime, porque é uma fala importante, que eu acho assim, perfeito, isso é ódio. Você acabou de morrer junto com suas lágrimas e renasceu como santo de Fênix que nunca mais vai derramar uma lágrima sequer. É forte, né? Chorando toda hora. É muito forte, assim, essa transformação do Ikki. E depois, quando a gente for ver a redenção dele, né? Tá vendo? Como é que o Guilt é um excelente mestre, cara? É bom demais. Não, mestre não é, não, mas obstáculo pra vida né? Porque o antagonista, ele é um perfeito, assim, aquele subantagonista ali que você vai ser pra dar o crescimento, né? Ou pra mostrar um desafio ali pro personagem, com certeza. Até porque ele, como a gente sabe pouco sobre ele, tanto que ele fica atrás de uma máscara, ele é mais como se fosse o elemento do ódio encarnado, né? O Guilt, não é isso, Bruno? É isso, não precisa, cara. Não precisa mostrar por quem está atrás da máscara. O que importa é a máscara. Quando ele coloca a máscara, ele não tem sentimentos. É isso que importa, bicho. Mas assim, depois que o Ikki derrota o Guilt, acontece tudo isso, o Guilt fala assim, beleza, você me derrotou, mas a armadura de Fênix não tá aqui não. Um cara chamado Django roubou a armadura e você vai ter que ir lá pegar a armadura dele, se você quiser. E aí o Ikki vai... Outra diferença absurda pro anime, né? O Ikki, ele vai... Vamos lembrar, essa parte, sim, ela faz parte do mangá, ela tá compilada aí, né, nos mangás nos nossos mangás, né? Uhum. Mas esse capítulo, ele só foi lançado quando chegou na Casa de Virgem. Ah, é mesmo? Esse capítulo aí, foi um capítulo especial, foi o primeiro Gaiden de Saint Seiya. Olha. E ele foi lançado perto da luta do Shaka, né? E aí depois, quando o mangá foi recompilado, aí eles pegaram e colocaram isso como um flashback, como se fosse junto ali quando o Yoga reverte o golpe fantasma. Isso, né? Exatamente. Ué. Então ele emendou o flashback. O Kurumada ele remendou essa parte e emendou um flashback no outro. Entendeu? Encaixou perfeitamente, né? Encaixou perfeitamente, sim. E o Ikki, ele vai ali só sem camisa, né? O cara vai com a calça rasgada e ele vai deitando todo mundo no braço, todos os Cavaleiros Negros, ele vai fazendo fila, derrota todos. No final aparece o Django. Ah, é você que é o chefe aqui, toma um soco, manda o cara na lava, mas na verdade era um golpe fantasma. É uma loucura, né? O Ikki, ele humilha todo mundo, depois dá um tapa isolando o cara pra longe. E aí é onde que aparece a cena que ele veste a armadura de Fênix, acha que é o homem mais poderoso do mundo, e desce Buda do céu de armadura de ouro, né? O Shaka aparece vindo do céu, né? Então, assim, é uma cena... Quando eu li o mangá, essa cena aqui, eu fiquei em êxtase, porque eu que só tinha visto o anime até então, eu nunca podia imaginar que o Shaka fosse aparecer ali, né? E o Shaka, ele aparece falando assim... Ah, eu vim aqui pra derrotar o Django, mas parece que você já derrotou ele por mim, né? E ainda ele faz uma piadinha de monge budista, falando, você acha que você é forte, mas na verdade você é só um macaco na mão de Buda. E o Shaka fala, né? Não vejo maldade em você, então vou poder ir embora. Dá as costas, mas o Ikki não aceita o desaforo, tenta desafiar o Shaka. E o golpe fantasma, o Ave Fênix, ele não faz nada contra o Shaka, né? E aí o Shaka, ele fala, né? E ele retira a memória do Ikki. E ele fala assim... você não vai se lembrar que você me encontrou, mas se algum dia a gente se encontrar novamente, você vai retornar essa lembrança e vai retornar também o medo que você tem do meu cosmo, né? E já que a gente tá fazendo essa cena
muito mais pra frente que nós vamos falar da Casa de Virgem, né? Quando essa cena é relembrada na Casa de Virgem, quando o Ikki finalmente vai encontrar o Shaka, aparece uma figura, vocês vão se lembrar, a figura de uma criança com o céu apontado pra cima. Essa criança acho que tá em cima da flor de lótus. Vocês se lembram dessa imagem, né? Sim. Essa imagem é o Shakyamuni, né? Shakyamuni é o nome do Buda quando ele nasceu, né? E aí dizem as lendas que quando ele nasceu ele fez esse gesto. Ele deu 3 passos, eu acho, apontou para o céu e depois apontou para o chão. E ele falou: entre o céu e a terra não há ninguém maior do que eu. Né? Na verdade, em Cavaleiros foi isso. A fala budista, acho que não há ninguém mais sagrado do que eu. Alguma coisa nessa conotação, né? Então, é uma coisa bem interessante aí. Mais uma simbologia trabalhada pelo Kurumada, né, Felipe? É porque teve pouca hoje nesse último episódio, mas na anterior, o tanto de simbologia que a gente falou aqui dos Cavaleiros de Bronze. O Kurumada, ele é um autor que ele não quer esfregar na sua cara a pesquisa que ele fez, o tanto de carga simbólica que tá naquele personagem. Mas se você parar pra pesquisar, tem muita coisa, né? Sim. E aí, finalizando, né? Depois retorna do golpe fantasma. Tem um confronto ali que o Ikki deita todo mundo primeiro com um ave fênix, né? O Seiya é o único que resta de pé porque a armadura de Sagitário se coloca na frente dele, né? Sim. E aí depois o Seiya, enquanto ele vai atacar o Ikki, as armaduras dos outros começam a aparecer auxiliando, né? Aparece o punho da armadura de cisne misturando o meteoro de Pégaso com pó de diamante, o escudo de dragão aparece uma hora para defender um soco do Ikki, a corrente de Andrômeda também. Então Se eu queria falar uma coisa, a gente tem o Shun salvando o Ikki de morrer pro Yoga aí também, hein? Então, tem. É verdade, eu passei rápido aqui, mas aquele negócio. Muita gente vê o Shun como vê a fraqueza do Shun, mas eu acho que a misericórdia é uma virtude assim impressionante. Então assim, valiosíssima. Então eu nunca vi assim, talvez eu visse quando eu era criança, mas quando eu li o mangá, eu nunca vi fraqueza no Shun. Eu vi uma pessoa virtuosíssima, né? E aquilo é o complemento do Yin Yang, né? O Ikki é a agressividade, o outro o cuidado, né? Para você poder preservar a vida. Os 4 filmes, eu acho, a visão que as pessoas têm dele. Eu acho que os filmes são bons aí, nesse ponto. Claro, porque repete aquela mesma fórmula, né, Bruno? De sempre o Ikki aparece para salvar o Shun, né? Então isso prejudica bastante, né? Falar que esses filmes a galera assistia em loop esses filmes aí. Assim, eu até falei outro dia pra você, porque eu gosto de ver esses filmes antigos, mas assim, sabendo das falhas que eles têm, mas eu acho que são entretenimentos bons ali que você consegue consumir em 40 minutos, né? Concordo com você. Entretenimento bom. Mesmo com essas questões aí, questão que criou esses estereótipos na cabeça do povo, né? Mas assim, hoje em dia, sabendo do mangá e tal, dá pra assistir de boa como entretenimento, não tem problema não. Com certeza. Pelo menos. Com certeza. Como fanfic, né? É uma fanfic interessante. Porque, poxa, tem umas coisas que não dá. Mas enfim, a gente depois faz um podcast sobre isso. Isso. E o que acontece? O Seiya não só consegue derrotar o Ikki com o poder da amizade, né? Porque ele tá sendo auxiliado ali pelas outras armaduras, mas ele também dá uma lição de moral no Ikki que eu acho bacana. E o Ikki assimila aquilo, né? Eu gosto muito dessa parte, muito. Você quer falar pra gente sobre essa cena, Felipe? Depois da armadura de Sagitário proteger ele, né? Tá dizendo que a armadura te reconheceu como Cavaleiro de Ouro. Deve ser isso mesmo. Além disso, duvido que fosse digno da proteção dela, seu covarde. Ele chama o Ikki de covarde. E lá na frente o Ikki vai admitir que ele era covarde, né?
Isso. E aí o Seiya fala, fique sabendo que não foi o único a voltar trazendo recordações do inferno. Né? Porque assim, o Ikki, ele sempre se valia assim, pô, eu sofri tanto aquela coisa, eu sofri tanto e Isso. agora eu vou devolver esse sofrimento pro mundo, né? Mas o Seiya mostrou que, pô, não é só você que foi pra Ilha da Rainha da Morte que sofreu, não. Lá no santuário, né, o Seiya convivia com caças arrancando cabeça de pessoas, e a qualquer dia podia ser o Seiya ali, que fosse morrer, né? Os que voltaram para o Japão, né, sofreram muito, apesar disso todos ficamos fortes. O único aqui passando vergonha é você. Pois é. Né? Até porque, Bruno, o que é mais sinistro? Você ter que treinar na Ilha da Rainha da Morte ou fazer a aula de natação na Sibéria? Também é tenso, né? Ah, não, mas se você pudesse escolher, pra onde você iria, Vitor? Ué, a aula de natação na Sibéria, eu que não sei usar o cosmo, morreria com certeza, velho. Eu ia pra Ilha da Rainha da Morte. Você prefere ir pra Ilha da Rainha da Morte, tá bom. Aula de natação. Escolher em termos de ser mais de boa, é os 5 picos, né? 5 picos é o mais de boa. O Messi não pode nem... Ele nem pode sair da posição pra ir lá dar a chibatada, né? Acha um rei ali, né? Cuidando, fazendo comidinha. Tem cama. Exatamente, olha só. O Shiryu, até por isso que o Shiryu foi o aluno que mais aprendeu, né? Olha só. Um hotelzinho, ele tem até hotel ali, pô. O cara tava bem. Mostrando que esse negócio de ajoelhar no milho palmatório não resolve tudo, não, né? Ah, não, mas ele foi mimado. Foi mimado. Foi mimado. Pô, da até o Shun sofreu mais, pô. Até o Shun sofreu mais lá na Ilha de Andrômeda, cara. Não, depois quando a gente for saber sobre a Ilha de Andrômeda, a gente vai ver que ela é muito pior do que a Ilha da Rainha da Morte, né? Em termos de condições físicas, sim, né? Temperatura, né? É mais quente de dia e mais frio de noite, né? Agora, tem uma coisa interessante que o Ikki, ele revela, depois que ele é derrotado, dá essa lição de moral, e o Ikki assimila, fala assim, realmente todo mundo sofreu igual e eu sou o único bebê chorão aqui, né? Mas o Ikki, você já começa a ver que ele tá emocionado por estar lutando contra o Seiya, até porque ele já sabe que o Seiya é irmão dele, uma diferença que só o mangá tem, e na minha opinião, eu acho até... O Felipe, ele fala que é uma falha muito grande do anime, o fato do Mitsumasa Kido não ser essa origem do ódio do Ikki, mas pra mim é mais impactante ainda o fato de os 5 não serem irmãos de sangue, né? Então, no mangá eles são irmãos de sangue, o Ikki revela isso pro Seiya no meio da luta, né? E tenta... Se fosse pra eu negociar, sim, você sabe que negociação a gente nunca sai ganhando porque a gente quer, né? Exatamente. Se fosse pra eu negociar lá na Toei, né, pra fazer o roteiro igual do mangá, e tivesse que sacrificar alguma coisa, eu faria o Kido pai do Ikki e do Shun. Se fosse pra negociar. Eu faria, porque eu acho que o Ikki, filho do Kido, é importante pra construção dele. Entendeu? Se fosse pra negociar. Ou então, eu negociaria o número de filhos, não ser 100, ser 10, né? Se eles não quisessem fazer exatamente o 100, né? Mas... Mitsumasa Kido é da constelação de Coelho, cara. Oi? Mitsumasa Kido é da constelação de Coelho. Ai. Mas aí tem essa cena bonita ali, o Ikki já sorrindo assim, feliz, mesmo sendo socado pelo Seiya, né? Ele já tá feliz ali falando, vou contar tudo, Seiya é meu irmão, né? Então é uma pegada diferente que a gente não vê no anime, né? Muita gente faz chacota depois com aquela cena do Shun e do Yoga, mas se eles são irmãos de sangue, muda de figura, né? Até aquela cena lá. Então, assim, termina essa saga aqui, esse arco da Guerra Galáctica, fechando com chave de ouro, o Ikki derrotado, o Monte Fuji entra em erupção, mas o Mu consegue resgatar os Cavaleiros de Bronze, só o Ikki que fica para trás, mas isso a gente já deixa para falar no próximo arco aí mais para frente, quando a gente for falar do arco do Santuário, porque, meu amigo, no mangá não tem tempo para respirar, não. Você acha que vai ter Doca? Você acha que vai ter Dist Cavaleiro de Golfinho? Não. Aqui o Mist
de lagarto já aparece na praia, ali logo depois que enfrentaram o Ikki. Então, vamos encerrando aqui. Antes da gente encerrar esse episódio, vamos só dar nota para esse arco. Felipe, vou te falar aí qual que é nosso sistema de ranqueamento aí de notas, né? Inspirado nos níveis de poder de Yu Yu Hakusho, né? Que vai do rank S e pode S+, S-, né? Até o rank E, que é o mais fraco, né? Então, Bruno, você quer começar aí dando a sua nota para esse arco da Guerra Galáctica? Tudo bem. Eu vou começar então. Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros. Eu considero um só, né? Porque o torneio foi interrompido e continuou lá nos Cavaleiros Negros, né? Mas eu acho que principalmente no mangá é bem juntinho, né? Sim. Mas Nossa primeira parte da história até a finalização da batalha contra o Ikki de Fênix, certo? Isso. Perfeito. Olha, eu gostaria muito de dar um S+, só que eu não vou dar um S+. E é só por alguns pequenos detalhes. Primeiro que tem uma diferença entre o mangá e o anime, né? O anime tem alguns fillers, né? Existem algumas diferenças, mas assim, a minha nota, eu vou dar um S. Porque assim, é um começo espetacular de uma das histórias mais impactantes, talvez, da história dos mangás, né? É uma criação de um novo gênero, né? Como foi colocado aqui, do Neketsu. Sem contar, assim, que é uma referência até hoje para várias obras. E a história, para mim, eu também estou dando assim, uma nota baseada muito na minha própria opinião, porque não tem como fugir disso também, né? Que é a questão subjetiva de, poxa, isso daqui é uma história que ajudou a formar o meu caráter, quase, né? Tá comigo desde a minha infância. Eu fico zoando aqui do Guild, mas é só porque é até uma piada interna que a gente tem na nossa família. A nossa família assistia isso juntos, cara. Então, assim, pra você ter ideia, né? Então, assim, pra mim, é uma história que mora no meu coração. Eu dou um S. Eu tô até voltando atrás, talvez um S+, mesmo, mas tem ali um ponto ou outro que eu poderia, se eu fosse muito chato, botar uma crítica, mas é mais nitpicking mesmo. Né? Uhum. Então, assim, é uma história sensacional. Eu acho que vale a pena. Para mim, ela vence a barreira do tempo. É uma história que você pode ler hoje em dia, assistir hoje em dia. E todos esses elementos de, poxa, ensinamentos, né, de caráter, superação, a simbologia, a personalidade dos personagens, tudo isso para mim é muito bem trabalhado. É um começo sensacional. Que assim, eu até vou já dando um pouco de spoiler lá no futuro, agora mais recente. Eu não poderia dizer que o Kurumada conseguiu manter o mesmo ritmo, mas para mim talvez o melhor arco, ou o segundo melhor arco do Cavaleiros do Zodíaco. Então para mim é um S. Olha sensacional aí. A história. Nota altíssima, hein? Me surpreendeu, Bruno. Ô Felipe, você quer dar a sua nota aí pra esse arco da Guerra Galáctica? Olha, vou dar a nota, tá? Eu não vou dar uma nota alta dessa, porque eu quero elogiar mais. Eu elogiaria outros arcos mais pra frente. Sim. Tá? Foi um arco que muito importante. Tem gente que fala, Cavaleiros começa nos 12 caras. Não, Cavaleiros Sensei precisa de toda a construção que teve desde o começo para que as 12 casas façam sentido, entendeu? Para que tenha impacto. E o arco da Guerra Galáctica dos Cavaleiros Negros é o arco que te faz gostar dos personagens, entendeu? Você conhece o Shun, conhece o Yoga, conhece o Shiryu, conhece o Sei, conhece o I, ali, no arco da Guerra Galáctica dos Cavaleiros Negros, né? Inclusive, o pessoal gosta de fazer adaptações atuais, Sensei remove esse arco, eu acho uma loucura. Porque é ali que você gosta dos personagens, você começa a ter apego pelos personagens, né? Comentário perfeito, isso mesmo. Então, assim, eu dou para esse arco, né? Não vou dar um S, porque, né? Se for para eu dar um S, daria para outros arcos mais para frente. Mas eu dou um A para esse arco. Perfeito. Olha aí. A minha nota, eu também vou dar um A+. Porque, primeiro, porque tem que ter espaço para crescer, né? E eu até daria uma nota menor se antes da gente fazer
esses episódios, talvez um a menos, porque eu não me lembrava o quão perfeito é a introdução do Seiya na Grécia Antiga ali, aquele treinamento com Cassius, treinamento, uma luta contra o Cassius, os treinamentos contra a Marin, a noção de cosmo, as simbologias que estão por volta ali da armadura, da constelação, é uma coisa espetacular. É claro, até tem a parte da ação, né, tanto na Guerra Galáctica quanto os Cavaleiros, quanto os Santos Negros, né, tem partes que são exageros, muita gente acha que algumas partes são meio cafonas, mas e daí? Vamos aproveitar as partes até que são cafonas também, que eu me divirto, é onde que eu acho engraçado e amazing ao mesmo tempo, quando você vê a armadura do Gek no mangá, ela parece um frigobar que o cara tá vestindo ali, né? Um quadradão ali, mas eu acho isso fantástico, né? Inclusive a gente estava comentando que no mangá as armaduras nesse início elas são bem mais simples, e eu acho isso bacana porque ao longo do mangá você vai vendo as armaduras evoluindo, né? E esse aspecto do Ikki no final da Ilha da Rainha da Morte, revelando o fato do Mitsumasa aqui de ser pai de todo mundo, dá um aspecto muito forte, né? E de irmandade. Então é um dos melhores arcos de início de Shounen, mas antes de você voar, você precisa decolar. E aqui tá decolando muito bem o Shounen, entendeu? Vai ter, já vou adiantar, tem arco que eu vou dar S+, aqui. E eu acho a Guerra Galáctica boa, mas há outros arcos que são melhores. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, Bruno? Vamos agradecer muito o Felipe aí, que dispôs um pouco do tempo dele, né? O canal dele é espetacular, tá no YouTube, né, Felipe? Você quer falar um pouco aí sobre o canal, chamando o pessoal lá para conferir o conteúdo do Mundo Seiya? Dá uma olhada no canal Mundo Seiya, lá a gente traz notícia de Senseiya, assim, quase no momento que sai, né? A gente faz live de vez em quando também, né? Tem shorts, e assim, a minha ideia é cobrir tudo que sai, né? Inclusive coisas que eu não gosto tanto também. Muito bem. E Bruno, não adianta achar que ele tá do seu lado, não, porque ele não está falando do Next Dimension. Você pode não gostar, mas o Felipe aqui, ele fãzaço do Next Dimension. Inclusive, eu também gosto. É claro que tem outros arcos de Sensei que eu acho melhores, mas eu gosto muito do ND, principalmente comparado com os mangás recentes. E sempre quando tinha um capítulo, eu ia acompanhar lá no canal dele uma resenha que eles faziam lá, fazia o Felipe, o Arlindo, o Fagner, né? Então é muito bacana o jeito que eles falam, né? Né, Felipe? Nossa. Eu tenho esse canal faz tempo, né? Eu comecei a tentar fazer algo na internet em 2013, mas não foi pra frente e tal, fiquei anos parado, depois tentei de novo, e acho que eu comecei assim, a fazer vídeo com mais frequência em 2019. Sim. Aí foi. Eu ia acompanhando e tinha muito... Tanto as conversas eram boas, bem embasadas, as teorias e algo que eu acho fantástico também é a capacidade do Felipe de fazer essa contextualização com as obras anteriores do Kurumada, né? Então é bem bacana o canal do YouTube deles. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Bruno? Vou querer agradecer, né, primeiramente aí a presença do Felipe. Poxa, sensacional, um cara aí que é referência. Veio aqui, né, nos brindar, trazer essa honra de ter aqui conosco essa conversa. Com certeza é um canal que é referência. E obrigado mesmo, Felipe, por estar aí. Eu acho que esse episódio foi sensacional, a gente poder bater essa conversa. E eu gostaria só de deixar aqui um gancho. Eu acho que algumas pessoas vão achar um sacrilégio, mas é só para poder deixar um gancho mesmo para próximas voltas, né? Que o Felipe talvez possa vir aqui conversar com a gente, ou a gente lá conversar com ele. Que é o seguinte, já que vocês falaram aí que gostaram muito do Next Dimension, eu vou deixar uma opinião aqui bastante controversa pra gente continuar a conversa depois. Eu acho que a saga de Asgard é melhor do que Next Dimension. Pronto. Não. Olha o bait. Pronto.
Essa aí eu vou deixar, porque essa aí tem conversa pra essa aí, viu? Ô Bruno, depois dessa declaração nós vamos ter que encerrar aí com a música Força Astral, porque eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer, vai ter guerra aqui se a gente continuar a conversar sobre isso. Então é isso. Começa a dar uma guerra galáctica. Isso. Ficamos por aqui então. Até mais pra vocês. Falou. Falou, até mais. Falou, a Batalha de 100 anos está para começar. Vindo do passado e indo diretamente pro futuro. Aquele abraço para vocês.